Eu tenho praticado uma técnica de comunicação assíncrona e tenho tido feedbacks legais sobre ela. Então resolvi tentar estruturar essa ideia aqui e estar podendo compartilhar com você. E no final tem uma dica mega especial para nós. A técnica que vamos apresentar aqui requer ferramentas que tenham um sistema de threads. Exemplo, o Slack, o Teams, a parte de pull request do GitHub. Mas também dá para adaptar os conceitos para ferramentas que não possuam threads, tipo o WhatsApp, o Discord também. Mas pode acabar não ficando tão legal porque essas ferramentas não têm a parte de agrupar as mensagens e responder nela como uma thread. Mas isso não significa que você não possa estar usando ideias e inspirações que a gente vai estar passando aqui no vídeo, caso você use essas ferramentas. Uma das experiências mais bacanas das práticas de pair programming ou mob é a ideia de gerar uma entrega em time. Isso aumenta o contexto de todos ao mesmo tempo. Porém, esses momentos, muitas vezes, eles são síncronos. Precisa todo mundo estar reunido numa sala no mesmo horário, no mesmo dia, e nem sempre é possível ou viável juntar todo mundo. Será que temos uma maneira de trazer esses ganhos de pair, mob, de uma maneira síncrona, por texto? Com esse pensamento em mente, como é que vai funcionar a técnica que a gente vai estar mostrando aqui? A gente vai estar criando uma thread, um post inicial que reflete a nossa entrega. Encare esse primeiro post como uma capa e à medida do tempo a gente vai estar podendo adicionar mais conteúdos que estão relacionados com essa capa. A gente pode deixar como título, a primeira linha do post, o assunto, o nome do cartão, o que representa aquela atividade, o título dela. Após o título, a gente pode estar colocando links que são links chaves ali para aquela nossa atividade, como se você usa um board Kanban, Gira, Trello, enfim, você pode estar associando o cartão da atividade com essa thread. A entrega ela pode estar relacionada com pull request também, então a gente pode estar trazendo esse link na capa, adicionando ali. E lembrar que o botão de editar é uma funcionalidade que a gente está podendo aplicar melhoria contínua. Então não vamos economizar nessa função. Escreve algo que tu acha que está certo, mesmo que não tiver. Se você depois leu e tem coisa para corrigir, você vai lá e edita, corrige. Não vamos economizar essa função, beleza? Um último detalhe adicional aqui para essa parte da capa é que se a gente montar dessa maneira como está aqui, com o título e link, ela pode parecer um pouco fria, certo? Nas suas primeiras tentativas você pode estar acrescentando saudações no começo, como: bom dia pessoal, estou criando essa thread para a atividade X. Se no momento da criação da capa você já tiver algumas perguntas ou dúvidas da atividade, você pode estar deixando a thread mais amigável e colocando elas no final da capa. Então ficaria título, links relevantes e no final já as suas primeiras dúvidas principais para a galera estar podendo entrar direto nessa thread já colaborando com a atividade. E só com esse post aqui, nesse formato de capa que a gente cria, qual é a mensagem que a gente está passando para o nosso time? Tipo, a primeira é: a atividade está com você. Você já meio que disse ali, é minha. Essa comunicação ela acaba passando para o time. Nesse momento que você fez essa ação, você está criando uma conexão, um caminho entre a empresa inteira e a sua atividade. Se você publicou essa capa numa thread pública, a gente está permitindo que a empresa se conecte nessa atividade de uma forma síncrona do momento da criação. E a partir de agora, se a gente quiser trazer uma experiência conjunta com as outras pessoas da empresa, a gente precisa estar agora alimentando essa thread, populando ela até chegar no post terminei a atividade. Vamos popular o conteúdo dessa thread sempre pensando em dar o próximo passo. Eu vou dar agora uns exemplos de várias situações que a gente pode estar encontrando durante a criação dessa thread. Se no momento da criação da capa você já tem dúvidas, tente construir argumentações que reflitam sua intenção do que você faria na atividade, de acordo com o contexto que você tem, com aquilo de informação que você entende. Não tenha medo de errar. Esse exercício é importante, porque isso é uma forma indireta de dizer ao time que você precisa de mais contexto. Talvez está faltando uma regra de negócio, uma tecnologia que você não entende bem, ao mesmo tempo que você está ali desenvolvendo a solução e fica mais fácil para eles inserirem comentários de feedbacks para te orientar. Por exemplo, imagine que a gente vai adicionar uma feature, um job, no nosso ambiente produtivo. Qual comentário após a capa ajuda mais as pessoas a participarem, a ajudarem a gente a construir a atividade de forma síncrona? Primeiro comentário: pessoal, vou começar essa atividade aqui para colocar o job. Segunda proposta de comentário: comecei a analisar a atividade aqui e percebi que
criar um job em produção com o nome X, o job vai usar tecnologia Y para executar sua atividade. Podemos validar o resultado consultando no lugar Z. Reparem como passamos a transmitir nosso pensamento criativo e o desenrolar até a conclusão. Um dos maiores medos que a gente tem ali é de fazer uma pergunta errada, enfim, demonstrar alguma fraqueza, alguma coisa ali. Só que se a gente usa dessa maneira a nossa argumentação, a gente vai ver que nunca está errado 100% do tempo. A gente está errado às vezes 2, 5%. A pergunta que a gente não entende, a gente acaba recebendo sempre o feedback negativo. Quando a gente comunica nossas intenções da atividade inteira dessa maneira, talvez o problema do nosso job ali anteriormente fosse só um item, fosse o lugar de olhar o relatório. O time não vai muitas vezes criticar as coisas que estão certas, e sim as coisas que estão erradas. E se você coloca 3 pontos e só recebe crítica em 1, você tem 2 acertos e 1 erro. Você está positivo. Isso faz a tua motivação ficar maior ali no momento. Então, tente pensar dessa maneira, até para que quando a gente construa as coisas, elas sejam construídas de uma maneira que favoreça nosso humor, favoreça nosso sentimento ali na hora que a gente não se sinta inútil. Se a gente está se sentindo inútil, muitas vezes a gente só está falando as coisas erradas que a gente quer fazer e a gente não está falando as coisas certas. Então, essa é uma maneira da gente estar trazendo isso para o ambiente assíncrono. Depois dessas primeiras iterações, podemos ter muito caminho para a nossa atividade. Mas agora eu vou tentar aqui classificar alguns tipos de postagem e como elas podem te ajudar a estruturar essa thread. O primeiro tipo de postagem aqui é o post de evidência. Nesse tipo de post, você pode anexar um artefato, seja um link ou um print. Aqui, um ponto mega importante é entender a ferramenta que você está usando, para saber como transformar essa experiência para quem vai consumir de uma forma que não pareça informação em excesso. Eu vou dar uma ideia que eu ando vendo no dia a dia. A ferramenta vai lá e permite anexar a imagem. Porém, ela coloca essa imagem no final do post. Então, geralmente vai ter o teu nome, data, conteúdo e no final vai ter a imagenzinha. Se a gente coloca 2 imagens nesse post, na mesma publicação, a gente vai ter que fazer aquele tipo de post assim, ó, a imagem anexo 1, imagem anexo 2, Isso pode acabar ficando um pouco confuso, dificulta um pouco a leitura. A ferramenta ela não é preparada para fazer um link direto entre o texto e as coisas anexadas. E neste caso, para a gente estar melhorando essa leitura, podemos colocar uma publicação para cada imagem. Assim o post ele fica mais contextualizado, ele fica com um contexto mais fechadinho, facilitando até a gente estar compartilhando exatamente esse post com outras pessoas em outras threads, em outros lugares, assim como melhorando a resposta desse post dentro da nossa thread, porque quando alguém marcar aquele post, aquele comentário, a gente vai saber de qual imagem exatamente ele está falando. Fica um pouco mais fácil a navegação. Outro exemplo aqui é no caso da gente levantar links nas nossas publicações. Se tiver que botar vários links, se a postagem ela continua com aquele propósito dela, a gente pode estar anexando mais link. Então, por exemplo, um post que a gente falou, pô, abri esse PR aqui, executei o deploy nesse link aqui e olhei nesse dash aqui, não é tão agressivo de links. Porque se alguém estiver precisando do contexto inteiro, vai de maneira incremental em cada link e aí vai se contextualizando da imagem. Agora, colocar tipo assim, 3, 4 links de assuntos meio desconexos no mesmo post, talvez a gente está complicando um pouquinho a leitura. Será que não é melhor a gente estar quebrando uma postagem para falar de uma determinada tópico e uma outra postagem de outro tópico? Mesmo que fique na mesma thread, tá tudo bem se o post isolado ele tem um começo, meio e fim e a gente pode interagir com aquele post. É muito ruim quando a gente não consegue interagir com o post porque ele tem 2 assuntos. O outro tipo de post que eu quero estar falando aqui é o post de contexto, de adicionar contexto quando necessário. Como a thread fica aberta e cada pessoa passa a ajudar ela com uma postagem, certas vezes pode estar sendo trazido discussões e perguntas de alguém que está com menos contexto. Isso é uma evidência que a thread atual atrai uma dúvida que talvez já esteja respondida, mas a pessoa não conseguiu ter tempo de ver às vezes uma gravação ou lido uma documentação ou acabou não participando ativamente dos alinhamentos. E tá tudo bem. Sendo assim, a gente pode estar trazendo o link de uma reunião ou outra thread que explica melhor esse assunto e muitas vezes a gente deixa passar essa oportunidade. Pense que essa discussão possa ser vista no futuro e não temos como controlar o contexto dessas pessoas. Assim a gente deixa de maneira ativa sempre que puder informação para que no futuro a thread esteja rica por completo. Quem entrar nela consegue entender tudo que está rolando ali. O importante aqui, na hora de a gente pensar no post, é entender que cada postagem é uma situação que você quer resolver, como se fosse qual é o próximo passo para a atividade. Tenha sempre isso em mente quando a gente for usar a caixinha de texto. Certos momentos da thread existe o risco de se formar aquilo que é a coisa mais temida da comunicação assíncrona, o brainstorm caótico. E às vezes esse brainstorm nem está ajudando a
a construção ali da atividade, alguém citou algo ali da atividade, alguém puxa outra thread, começa uma discussão às vezes ali, e acontece, pessoal, tá tudo certo. Tem atividades que são muito sinérgicas com alguns pontos, com algumas discussões que estão rolando na empresa, a gente precisa estar entendendo isso também. Acontece, memórias associativas, às vezes dá esse turbilhão aí de informação, mas a gente consegue recuperar essa thread, principalmente o criador, quando, tipo, beleza, começou o brainstorm caótico lá, não tem mais o que fazer. Só que durante aquele brainstorm tem algumas outras postagens ali no meio que ajudam você a fazer a sua atividade. Sendo assim, quando tu achar que tem algo, o post para dar o próximo passo na atividade, não tenha medo de ignorar tudo que está sendo dito ali e você tá puxando de novo um post, continuando da onde a atividade tinha parado. Ou seja, você tá botando ali, ó gente, beleza, tem essa discussão aqui em cima, mas ó, o próximo passo da atividade é esse, bora lá? E se ainda tiver meio estranho fazer isso, pense que toda vida que entra no brainstorm caótico da thread, você pode estar repetindo aquele exercício que você fez quando criou a capa. Então você fez a primeiro post da capa e aí você vai botar a primeira pergunta. Pensa que não tem nada em cima e começa de novo esse pensamento que você usou na primeira postagem da atividade, para fugir dos brainstorm caóticos. E como é que a gente lida com essa parte do código dentro das threads? É legal botar ou não código, a gente já tem o GitHub, faz sentido eu discutir código ali. Lógico, tem coisas que você vai perguntar de código ali que não vai pegar legal. Só que existem maneiras de a gente estar trazendo código para uma discussão. Certo? Se você levantar uma lógica e não está confiável, é melhor você trazer uma lógica que já resolva algum passo da atividade. Assim você pode, no feedback, entender se o problema do teu código está no design, está numa regra de negócio. Isso também é importante para saber qual parte você está acertando. Tem outras situações também que certos ifs, elses, bem simples, às vezes são muito poderosos na nossa aplicação. Então, snippets, às vezes eu boto a regra A ou a regra B, são muito bem-vindos nessas threads, porque permite o time, todo mundo tá entendendo qual é a flag que está sendo ligada, o que vai ser habilitado ou não, também já serve como tipo de documentação. Então eu particularmente gosto bastante quando o dev vai lá na thread, traz um snippet de um código assim e pergunta, gente, isso aqui resolve XYZ, é isso que a gente quer? E aí fica muito mais fácil inserir comentário, às vezes é até melhor que um pull request cheio de fonte para analisar e enriquecer na discussão. E vai chegar o momento em que a gente vai ter que fechar essa thread, dar o ponto final nela, que é quando a gente entrega a nossa atividade. E na TI a gente tem uma mania de problemas em produção, geralmente, tem um cara chamado pós-mortem, que a galera curte bastante, né? Principalmente a galera de infraestrutura aí deve conhecer bastante esse termo. Que é basicamente um compilado de ações e resultados para um problema que houve em produção ali no momento. Uma falha que estava acontecendo, a galera vai lá e cataloga tudo e gera esse documento. E tem muito valor trazer esse tipo de prática para as nossas atividades em comum. Tipo, assim que a gente liberar um cartão em produção, principalmente na parte de back-end, a gente vai lá e libera um microserviço, uma alteração em produção. É legal a gente estar em um lugar dizendo, galera, liberei essa versão. Eu gosto muito de notificar, eu acho que a gente tem que notificar as coisas que a gente está fazendo. Outra coisa que é legal para fechamento de thread, o deploy causou algum impacto ou não? Quais são os dashes que você analisou para tirar essa tua conclusão? Esse exercício, pessoal, às vezes ele é tão fantástico porque se tu faz, às vezes num time novo e tu faz essa ideia, tu vai ver que, não tem monitoramento. E aí tu vai procurar uma forma que tu achou para descobrir como tá funcionando. Pode ser uma consulta no banco de dados, pode ser uma análise de log. E aí você vai fazer o quê? Você vai olhar, minha alteração deu certo porque eu tô vendo o campo salvado aqui. E aí tu estrutura isso de uma forma que poste lá no final da sua thread. Às vezes a outra pessoa do teu time nem sabia como validar isso. Às vezes ninguém do time sabia como validar isso. E esse exercício que tu fez ajudou a construir o conhecimento coletivo do time. Então olha que da hora que é fazer esse exercício no seu dia a dia. E também como é que você validou essas questões, porque vamos supor que você olhou pelo caminho mais difícil e o time tem uma ferramenta fácil, ou às vezes tem uma pessoa que acha de uma maneira fácil e nunca teve a ideia de compartilhar isso. E aí ela vendo como você achou essa solução, ela pode estar te orientando, por que tu não olha dessa maneira? Ou às vezes até o contrário, né? A pessoa viu e, putz, que da hora. Vamos documentar isso aqui, vamos botar em algum lugar. E aí você está construindo conhecimento durante a atividade.
E isso, para mim, é o mais importante disso aqui tudo, que é a gente encarar a nossa atividade em que a gente construa ela, construindo tudo, construindo documentação, construindo teste, construindo qualidade, tudo que a gente puder fazer enquanto a gente está fazendo nossa atividade. A maioria dessas práticas faladas aqui no vídeo são formas de lidar com a comunicação assíncrona, tentando sempre utilizar ela de uma maneira que seja boa para o bem coletivo. Com o tempo, você já vai criar threads que o time já vai entender do que se trata. E ela vai se diferenciar das outras threads que estão rolando ali. E tá tudo certo. Elas vão começar a coexistir. Então a gente vai meio que criar um templatezinho ali, um modelo. Que a pessoa bate o olho, eu já sei o que vai rolar aqui nessas respostas. E agora, como prometido, uma dica de ouro. Tente sempre construir todas as suas argumentações utilizando o pronome nós, certo? Aí tu vai dizer, pô, Cobos, por que isso? Porque vai fazer diferença pra caramba. Mesmo que você esteja escrevendo, fazendo sua atividade totalmente sozinho. As API, os frameworks, as IDE, a linguagem de programação, a própria internet, não foram construídas por você, certo? E você está utilizando elas na sua atividade, não tá? Então, o nós é sempre bem-vindo. Se gostou desse tipo de tema e quer mais vídeo de comunicação assíncrona, deixa o like aí para eu saber. Eu sou Leonardo Cobos e você está no Código Natural. Deixa sua inscrição aí para não perder nenhuma dica que a gente vai estar trazendo aqui no canal no futuro. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!